E aí, pessoas? Bom, galera, vocês que me veem, que me assistem e que de vez em quando vêm dar uma sapiadinha aqui no meu canal, principalmente vocês que me conhecem das igrejas e de vez em quando vem que passa aqui para ver o que eu tô falando, para sair depois falando por aí que eu sou o demônio, né? Ou que eu sou o anticristo e pá. Enfim, para todos vocês que me assistem aí, que gostam ou não gostam daquilo que eu digo, que alguns que falam que minhas ideias são legais e outros que falam que minhas ideias são uma merda. Eu tô aqui mais uma vez para falar das minhas ideias, né? E para falar sobre um assunto super bacana. Porque por incrível que pareça, a igreja no Brasil, a quantidade de religiões tem aumentado de uma maneira assim absurda. Só que em contrapartida, o número de ateus no Brasil também tem aumentado absurdamente. Por que será? Qual que é a causa do grande aumento de ateus no Brasil? Eu não posso falar do mundo porque eu não conheço o mundo todo, eu vou falar do Brasil. E a gente vai dando uma olhada aí nas páginas, nas redes sociais, a gente vê que há vários grupos de debates, hangouts, falando sobre ateísmo versus religião, é uma batalha, é uma luta, e a galera se degladiando nas ideias, e muitas vezes os ateus estão se dando melhor que os crentes, viu? Eu participei de alguns debates, participei de um hangout, eu não sei o endereço do hangout agora, tá lá no YouTube, lá ou aqui, sei lá, né, não sei por onde você está vendo esse vídeo, mas que os ateus estão detonando os crentes aí nas ideias. E eu quero falar sobre o motivo que pelo motivo real do aumento de ateus no Brasil. Por que está aumentando tanto ateu? Por que está surgindo tanto ateu? Parece que está brotando ateu da terra. Quando chove deve chover ateu, porque tá aparecendo muito ateu. Eu não me incomodo nem um pouco se tem muito ou pouco ateu. Isso para mim tanto faz. Mas o bacana é que cresce a igreja, a religião, né? A religião aumenta, né? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na rua de casa tem a igreja da Irmandora, Deus resolve tudo, que faz um barulho desgraçado. Hoje é domingo, eu já tô até ferrado já. Quando chega o horário do culto, ninguém consegue nem conversar aqui em casa, tanto barulho que é. Aí descendo aqui umas 4 casas para baixo tem uma outra igreja. Aí subindo aqui a rua tem mais uma igreja ali. Aí tem a igreja da Rua 20, que aqui do lado de casa deve ter o quê? Um raio de uns 500 metros, deve ter umas 5 ou 6 igrejas aqui. Ou seja, tem muita igreja. Tem tanta igreja que todo mundo de casa que saísse para ir para as igrejas, a gente acho que não ia conseguir lotar todas elas. São várias igrejas que nós temos aqui. E com esse aumento significativo de igrejas, aumenta-se na mesma proporção o número de ateus. Qual que é a razão? Olha, tem duas razões super interessantes sobre isso. Um estudo que eu mesmo fiz na pesquisa não é nada, mas é uma coisa que eu acredito ser a razão. O primeiro é a quantidade de informações que essas pessoas estão tendo agora, né? Acesso à informação. Na Idade Média, ou antigamente, as pessoas tinham menos ateus por quê? As pessoas eram menos estudadas. Né? As pessoas tinham pouco grau de instrução, as pessoas estudavam pouco. Então, quanto menor a gama de conhecimento de um ser humano, maior a possibilidade dele acreditar em Deus. É absurdo falar isso? É. Ou seja, aqueles menos favorecidos com relação ao conhecimento têm uma maior tendência a seguir uma religião. Aqueles que têm uma capacidade intelectual um pouco mais avançada, teve mais acesso a informações, frequentou a escola, foi para a faculdade, ouviu falar de filosofia, essas pessoas têm uma tendência muito maior a ser ateias. Isso é um dado, né? Isso não sou eu que estou falando. Né? Esse é o ponto 1. Ou seja, a quantidade de informação que as pessoas têm. O grau de instrução dessas pessoas determinam se elas serão mais religiosas ou menos religiosas. Ou nada religiosas. Né? E o segundo caso é que a grande máquina de ateus no Brasil é ninguém mais, ninguém menos do que as igrejas. A igreja, eu acho que é a maior formadora de ateus. Porque a igreja é uma formadora de opinião, correto? A igreja ela forma opiniões baseadas na Bíblia Sagrada, né? Eu tenho várias Bíblias, eu gosto muito daqui do Estudo de Genebra. E a Bíblia ela forma muitas opiniões, a Bíblia é uma formadora de opiniões. A Bíblia não, né? Mas aqueles que leem a Bíblia, aqueles que pregam a Bíblia, formam opiniões baseadas naquilo que eles entendem sobre a Bíblia. Até porque a Bíblia é um livro altamente interpretativo, né? Eu posso ler uma passagem, você lê outra, eu tenho uma interpretação e você vai ter outra interpretação da mesma passagem. Essas interpretações são pregadas num determinado local, que eles chamam de igreja, né, que é oriundo do termo eclésia, né,
A igreja vira o termo eclésia, tirados para fora. Tudo besteira. E essas ideias são difundidas. Então a igreja é, na minha opinião, uma máquina fantástica para se formar Deus. Por quê? Porque o Deus da igreja, e eu falo, tal, acho que meio com propriedade do que eu vou falar agora, eu tenho uma certa base para poder dizer, porque eu fui apresentado na igreja aos 8 dias de vida, 8 dias? 7 ou 8 dias de vida eu fui apresentado na igreja, na Assembleia de Deus do Ministério Belém. Cresci dentro da igreja, cantei no grupo das criancinhas, cantei no grupo dos adolescentes, comprava roupinha nova, foi para as festas da igreja. Eu era religiosão, assim, me batizei com 12 anos de idade para poder tomar a Santa Ceia. Fiz todos os esquemas, dizimei bastante tempo também, fui bastante idiota nisso, me roubaram bastante dinheiro na igreja. Participei de todo esse sistema. E por isso eu posso dizer para vocês que a igreja tem formado ateus numa velocidade... Nossa, não sei nem como mensurar a velocidade que formam-se ateus. Porque algumas pessoas, vamos supor que a pessoa nunca vai para a igreja, mas vai estudar e de repente ela fala assim, pô, esse negócio de Deus não existe, né? Ela demorou um tempo, certo? Para poder chegar a essa conclusão. Mas quando você vai na igreja e consegue ter também um acesso à informação, eu acredito que essa consciência chega muito mais rápido. Porque ela começa a estudar, vai lendo filosofia, vai lendo artigos de alguns ateus, ou vai ler lá Friedrich Nietzsche e tal. E aí ouve o Deus que a igreja prega, e ela fala assim, peraí, mano, esse Deus é pirado. Ora, o Deus da religião, o Deus das igrejas, hoje é um Deus maníaco. É um Deus chapado. Eu tive uma treta, uma discussão com um ex-patrão meu, inclusive é pastor, tentou me engambelar nos meus direitos, tentou passar a mão, a perna em mim. Tentou passar a mão, ficou meio pesado, né? Mas ele tentou passar a perna em mim, tentou me passar para trás. E ele é pastor. E numa discussão que eu tive com ele lá no horário de almoço, uma discussão bem calorosa, diga-se de passagem, eu fiz uma afirmação para ele e logo depois que eu fiz essa afirmação, que eu falei de sopetão assim, cheguei em casa e tal, fui refletir sobre aquilo que eu tinha dito e eu até entendi. E dei razão a mim mesmo sobre aquilo que falei. Eu disse para ele que o Deus da igreja é o diabo. Parece pesado, parece assim, meio estranho, até uma frase talvez demoníaca e tal, mas o Deus da igreja é o próprio diabo. O Deus da igreja, o Deus que é pregado na igreja, é um Deus incitador do ódio. Ora, veja aí o deputado Marco Feliciano, o que forfé que ele fez aí lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, por causa da treta lá com os viados, com os homossexuais, perdão. Ele e o Jean Willis se degladiando, e por que isso, e por que aquilo? Porque o Deus da igreja não gosta dos viados. O Deus da igreja tem repulsa aos gays. Aí o camarada vai na igreja, vai na igreja, e ele começa a enxergar o Deus que a igreja prega. Esse Deus ele é incitador de ódio. Esse Deus é supridor de futilidades. O Deus da igreja, ele é um garoto, um office boy, posso dizer assim, que vai suprir as futilidades dos seus membros. Mediante a quê? Mediante um contrato mensal. Como assim? Eu pago o dízimo e Deus supre as minhas necessidades. Ou seja, o Deus da igreja é um barganhador. Fala se esse Deus não é o diabo. Um cambista do jogo do bicho consegue ser mais coerente do que o Deus da igreja. Porque você compra lá o bilhete do jogo do bicho, que é ilegal, e ele não te dá garantia nenhuma de que você vai ganhar. O Deus da igreja não. Olha, você paga o dízimo e eu te dou total garantia que eu vou fazer. E muitas vezes não acontece. Vou te provar que não acontece. Vá na Igreja Universal do Reino de Deus, olha o tamanho da igreja. Vai aqui no centro de Campinas, por exemplo. Olha quantas pessoas cabem na igreja. Entra no estacionamento e veja quantos carros tem. Divide o número de pessoas aí pelo número de carros, colocando 5 pessoas em cada carro, e você vai ver o quanto de gente ainda vai ter que voltar de ônibus. Se Deus prospera a pessoa que dá o dízimo, financeiramente falando, estou falando de prosperidade financeira, estou falando de dinheiro aqui, é disso que eu estou falando. Se Deus prospera, todo mundo deveria ter carro. Mas nem todo mundo tem. Olha lá na igreja que eu ia. Tem gente que paga o dízimo. E Deus vai tirar você do aluguel. A pessoa morreu no aluguel. Morreu pagando aluguel. Então Deus não fez. Ou seja, o Deus da igreja, além de barganhador, ele é mentiroso. Porque ele promete e não faz. Esse é o Deus da igreja.
O Deus da igreja, né, e agora eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás, ele promoveu as cruzadas. O Deus da igreja promoveu a Inquisição. E em nome do Deus da igreja é que a Terra teve um período na história que foi conhecido como o período de 1000 anos de escuridão. Em nome do Deus da igreja. Por quê? A igreja prega um Deus altamente exclusivista. Um Deus elitizado. Um Deus que só vai olhar ou só vai abençoar aqueles que fazem parte de um determinado sistema. O Deus que a igreja prega não tem nada a ver com o Deus de João 3,16. Que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho entregou seu filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus de amor que a igreja fala tanto, ela fala tanto, mas fala desse amor. Só que as mensagens, os ensinamentos, nada tem a ver com esse Deus de amor. Tem a ver com Deus que mais dissemina o ódio do que o amor. Tem mais a ver com Deus banqueiro do que com Deus generoso. Ou seja, a igreja tem pregado um Deus que não é Deus. A igreja tem pregado um Deus que é o verdadeiro diabo. Fica vendo. No Deus da igreja, se você é um membro da igreja e tal, você vai lá todo domingo, quarta-feira, sábado, sei lá qual é o dia do culto que você vai. Aí você está indo lá tudo bonitinho. Aí a galera olha para você e fala assim, olha lá, Deus está se agradando daquele. Ou seja, o Deus da religião, ele permite com que as outras pessoas mensurem o seu grau de fé pela quantidade de cultos que você vai. Aí de repente você resolve dar um tempo para dar uma descansada e não vai na igreja. Você está desviado, porque você não está na igreja. A mão de Deus não está sobre você. E agora as garras do diabo estão aí para poder te pegar. Esse é o Deus da igreja. O Deus da igreja diz que você não frequentar, ou se você não for uma determinada quantidade de vezes por mês no templo, você não está mais debaixo das mãos dele. Você saiu debaixo da proteção dele. Porque esse Deus ele é tão pequeno que ele fica limitado à sua ida a um templo. O Deus da igreja ele é limitado à quantidade de dinheiro que você põe no gasofilácio. O Deus da igreja ele se limita a te amar dependendo da sua opção sexual. O Deus da religião, ele pode te condenar se você cortar o cabelo. Mas isso não existe mais. Vai lá na congregação cristã para você ver. Vai lá ver se não existe. São Deus das religiões. O Deus das religiões diz que se você não for em um culto denominado culto de Santa Ceia do Senhor e não participar, você vai para o inferno. Mas em contrapartida, esse mesmo Deus diz que para você participar, você precisa passar por um ritual do batismo. E para que você possa passar por um ritual do batismo, você tem que consertar toda a sua vida antes. Ou seja, se você não é casado segundo os parâmetros da justiça e da religião, você mora com uma pessoa faz aí 30 anos, para a religião você não é casado, e nem para Deus você é casado. Você mora faz 30 anos com a pessoa, e Deus não te considera casado, você está amasiado, não importa aquilo que você sente por dentro com relação a essa pessoa. Não importa se você a ama ou não, se você tem um compromisso com ela ou se você não tem. O importante para Deus é que vale um papel. Deus está preocupado com um pedaço de papel e não com o seu coração. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus da religião. O Deus da religião diz, olha, me dê 10%. E às vezes você sabe, fala assim, mas se eu der 10% vai faltar dinheiro para o leite da minha filha. Mas sabe o que Deus diz? Não quero nem saber. Dá 10% que eu resolvo o resto. Aí falta o leite da neném. Aí falta o leite do seu filho. Aí falta a mistura para você levar para o serviço. Mas esse Deus não quer saber. Sabe por quê? Porque é dele. Dá o que é meu. Esse é o Deus da religião. E por esse fato, e por outros fatos, né, que se envolvem a religião, que se prega na religião, é que tem aumentado o número de ateus. Porque o Deus da religião ele é tão ruim que ele parece o diabo. Por exemplo bobo. Guarda só um minutinho aqui que eu já volto. O Deus da religião, como eu estava falando antes aqui. Se você fizer uso de cigarro, você fumar, né?
que é uma coisa, que é um hábito muito nojento, que eu tenho ainda, estou lutando para deixar de ter. Mas se você é uma pessoa que faz uso do cigarro, o Deus da religião vai te jogar no inferno. Se você gosta de tomar uma cerveja, o Deus da religião vai te jogar no inferno. Se a mulher corta o cabelo, como eu já falei aqui, Deus vai te jogar no inferno. Ah, não, mas você não pode fumar porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Aí o pastor falando isso pra mim uma vez, né? O pastor também falou isso pra mim, ele tá com a barriga desse tamanho assim, ó. Tinha acabado de sair da churrascaria, deve ter comido uns 4 kg de carne, tomar 2 litros de refrigerante. Ele não era o Espírito Santo de Deus, ele não era o templo naquela hora. Por quê? Porque o Deus da religião, ele é muito limitado àquelas coisas, a coisas humanas. Porque esse Deus religioso, ele não tem nada a ver com amor. O Deus religioso, ele não tem nada a ver com perdão. O Deus religioso, ele não tem nada a ver com o Evangelho. Ele não tem nada a ver com aquilo que Jesus diz na palavra. E é por isso que tem crescido o número de ateus. Esse é um dos fatores. Porque o Deus que Jesus ensina nos Evangelhos é um Deus. E eu creio no Deus que Jesus ensina. Um Deus que é amor, um Deus que reconciliou o mundo todo consigo em Cristo Jesus. Um Deus que me ama incondicionalmente daquilo que eu faço e que não está muito preocupado se eu tomei um copo de cerveja ou se eu fumei um cigarro. Deus está preocupado com os meus excessos. Um Deus que está olhando para dentro de mim. Um Deus que olha o meu arquétipo e não o meu estereótipo. Esse é o Deus que Jesus ensina. Mas o Deus da religião, ele está muito preocupado com o estereótipo das pessoas. E esse fator tem feito com que o número de ateus cresçam. Então, se existe ateu, é graças a Deus. Não ao Deus. Não ao Deus, causa primária de todas as coisas. Mas esse Deus de construções humanas. Esse Deus que é criado na consciência de cada religioso. Esse Deus que esse Deus é implacável. Que está sentado num grande trono com um tridente na mão e parece meio que Netuno, né? E um chicote na outra. Que assim que você pecou, ele vai te punir. O Deus da religião diz o seguinte: me ame incondicionalmente. Me ame de livre e espontânea vontade. Mas se você não quiser me amar, eu vou te jogar no inferno. Não tem coerência. Não tem lógica. Ele pede para que eu ame de livre e espontânea vontade, mas caso eu não ame, ele me joga no inferno. Agora me digam vocês, como acreditar num Deus desse? Como não ser ateu desse Deus? Os ateus do Brasil, eu estou junto com vocês, mano. Do Deus da religião, eu também sou ateu. Do Deus da religião, eu também não acredito nesse cara. Esse cara é maníaco, esse cara é surtado, esse cara é pirado. Esse cara, na verdade, como os ateus dizem, ele não existe. O Deus religioso, ele existe dentro da mente dos religiosos. Prova disso é que se você chegar em religiosos e perguntar quem é Deus para ele, cada um vai te dar uma descrição diferente de Deus. Ou seja, não é uma unidade. Existe uma pluralidade de deuses dentro de uma mesma igreja, dentro de uma mesma religião. Cada um tem uma visão de um Deus diferente. E cada um vai te descrever um Deus diferente. Então, Deus que a religião prega, ele é o diabo. Porque ele é um Deus moldado à consciência de cada membro dessa religião. E é impossível não ser ateu desse Deus. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, Pai de Jesus Cristo. E, pelo amor, abandone o Deus da religião, porque esse Deus é o capiroto. E vestir de terno e gravata às vezes, viu? Fique com Deus, abraço, até mais.